Boa noite, já estamos ao vivo, aguardando aí a presença dos irmãos. Vamos então nos organizando espiritualmente para mais um evento do Lar Espírita Amor e Luz. A nossa casa está localizada em Guarulhos, estado de São Paulo. Estamos aqui com as lives desde que iniciou a pandemia e elas são, com certeza, aquele alimento espiritual que nós necessitamos para confortar e consolar os nossos corações. Aguardando dar o horário, que inicia-se às 20 horas, exatamente. Ok, graças a Deus. Então, mais uma vez, eu quero cumprimentar aos irmãos que já estão, aqueles que estarão, né? Os amigos queridos que nos acompanham, têm nos acompanhado, têm compartilhado conosco desses eventos de assistência espiritual. Cumprimento também com todo carinho a família Amor e Luz, nossos irmãos que congregam conosco ali no Lar Espírita Amor e Luz, na nossa casa, e nos organizemos, então, buscando a proteção, a sustentação e o amparo, a permissão do nosso Mestre Jesus. E é em nome dele que nós damos início a mais essa tarefa, convidando os irmãos, amigos, para que elevemos os nossos pensamentos e busquemos essa luz, que é o amor de Jesus, que nos alimenta, que nutre as nossas almas. Senhor, sê conosco, que possamos estar nessa hora sintonizados com a sua luz, e que a paz, a harmonia, o discernimento venham a fazer parte do nosso campo mental, para que tenhamos condições de compreender, para que possamos confortar e consolar os nossos corações nesse momento crítico, que sabemos, na lei divina não há erro. Nós estamos, então, em suas mãos, ó Mestre, que interceda a Deus por nós, e nesse momento nós estamos entregando em suas mãos a nossa querida irmã, também, que ela possa receber a que vai fazer a exposição da noite, que ela possa receber também as nossas emanações de amor e luz, e que todos nós possamos usufruir dessas benesses. Que assim seja, graças a Deus. Assim, desculpa, gente, assim nós vamos recebendo nessa noite fria, mas bem calorosa, porque vamos falar de Jesus, dos seus ensinos, e quem vai trazer esses ensinos para nós é a nossa querida irmã, que também tem colaborado conosco quando tínhamos as palestras presenciais. Ela é colaboradora do IACAP, trabalha na área de infância e juventude, e com certeza vai trazer muita coisa para acrescentar no nosso conhecimento. Então, vamos convidar com todo o carinho, com as nossas melhores vibrações, recebendo aqui a nossa querida irmã Daniela Velasquez. Oi, Dani. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem? É uma que bom. Satisfação estar fazendo mais uma live com vocês. Senti todas essas vibrações que você emitiu, eu senti aqui. Não vejo a hora de voltar, poder abraçá-la, receber o carinho de todos vocês.
Porém, à distância, mesmo assim, tenha certeza que eu recebi essas vibrações. É bom mesmo que você tenha, porque são verdadeiras. Nós Muito gostamos obrigada. muito de você. Muito Então, obrigada. Agradeço o convite. vamos lá para essa passagem linda do Evangelho de João, né? Sim, Vamos sim. lá, então, eu tenho certeza que vai Com certeza. arrefecer os nossos ânimos, a nossa fé. Muita Isso. paz, Obrigada. Eu que tá? agradeço. E bom trabalho para Muito nosso obrigada. projeto. Obrigada. Tá. Bom, boa noite a todos. É uma alegria poder estar novamente na live de um centro que mora no meu coração, assim como as pessoas do centro. E como disse a Maria, falar desse tema, né, que é em João, capítulo 13, que vos ameis uns aos outros. É um tema que é tão importante no momento que nós estamos vivendo hoje, que nós precisamos ler com muito carinho. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Muitas pessoas me perguntam: o espírita lê a Bíblia? Sim, nós lemos, com certeza, porque lá nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus, as passagens de Jesus, e de lá nós vamos tirar, é claro, à luz do Espiritismo, nós vamos tirar os conceitos aí da doutrina espírita, mas lemos sim. Eu adoro ler a Bíblia e cada passagem de Jesus me emociona, e essa é uma delas. Então, primeiramente, seria muito importante, só um minutinho, esvaziarmos a nossa mente. Da mesma forma, quando nós estamos num centro espírita, né, que nós pedimos para esquecermos os problemas de fora, né, e nos voltarmos para aquele lugar, para dentro de nós, aqui na live também é a mesma coisa. Então, você que parou um minutinho para ouvir essa palestra, né, que não foi por acaso, nós sabemos disso, pode não estar vendo agora ao vivo, mas posteriormente assistindo a palestra. Então, que nesse momento que Deus te convidou para ouvir essas palavras, se feche em você mesma, se concentre. Imagine o nosso Mestre Jesus conosco. Imagine que ao seu lado, com a mão em seu ombro, está lá ele, o Mestre Jesus. Então, toda a energia que ele vai nos passar, todo o amor que ele vai nos passar, certamente irá nos ajudar a nossa transformação. Cada vez que a gente assiste uma palestra, cada vez que a gente ouve uma palestra ou assiste um vídeo, nós estamos um pouquinho melhor do que antes, porque nós ouvimos algo sobre Jesus, ouvimos algo sobre a nossa melhora. Então, vamos imaginar Jesus ao nosso lado, aprendendo junto, fazendo a reflexão da nossa caminhada. Se nós verdadeiramente estamos sendo verdadeiros cristãos. Tratar desse assunto neste momento turbulento que nós vivemos é essencial. Está em João, então eu vou só ler exatamente como está. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Me arrepia, porque eu tenho certeza que Jesus está aqui ao meu lado. E eu fico imaginando, eu fico me reportando aquela época em que ele encarnou na Terra, ele dizendo essas palavras. Porque Jesus, mesmo passando por tudo que ele passou, porque inclusive isso ele diz já no momento que ele sabia que o tempo dele aqui havia acabado, que ele já iria ser crucificado. Então ele falou aos discípulos: amai-vos como eu vos amei. Então, embora ele tenha passado por tudo isso, por injúrias, por violência, por todas as injustiças da terra, é claro que ele não ia se abalar, porque ele é um mestre. Mesmo ele tendo passado por tudo isso, ele ainda encerrou dizendo aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros. Precisamos, meus irmãos, resgatar
essa vontade de viver em Cristo. Nós estamos num momento que a tecnologia está em alta, nós tivemos uma evolução muito grande na parte tecnológica, da ciência, porém, vamos refletir se de fato nós evoluímos em todos os sentidos. Espiritualmente, ainda temos uma caminhada um pouco distante, porque, infelizmente, nós não conseguimos vir evoluindo em tudo. E na parte espiritual, ainda temos muito a desejar ainda. O que eu falo quando eu falo viver o Cristo? O que é viver o Cristo? Primeiramente, nós temos que ir ao Evangelho. Nós temos que buscar no Evangelho todas as respostas para a nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida familiar. As pessoas costumam deixar distantes os assuntos. Quando a gente trata de religião, quando a gente trata de Deus, ou na igreja, ou no centro, ou em casa, ou no Evangelho. Então, no serviço, eu não falo de Deus, eu não falo de Jesus, eu não aplico, porque lá eu tenho as minhas obrigações, eu tenho que agir de ofício. Não. O verdadeiro cristão age como Jesus. Em qualquer momento nós podemos ensinar, em qualquer momento nós estamos aprendendo. Nós não temos que diferenciar isso em nossa vida. Temos que ir ao Evangelho, sim, de coração aberto, pronto para entender e colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Não nos faltaram exemplos de como proceder. E mesmo assim, nós ainda insistimos em fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo. Nós sempre achamos uma desculpa para nós mesmos, para não agirmos como Jesus. Mas o pior é quando nós sabemos, nós não somos mais espíritos ignorantes. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós não podemos mais alegar essa ignorância. Então, em todos os momentos, nós temos que ter sempre a nossa linha de conduta, como o mestre nos ensinou. Houve a evolução, houve o avanço da tecnologia, das redes sociais, e o espiritual não conseguiu, não está equiparando, porque muitas pessoas até se esqueceram da parte espiritual. Mas aqueles que estão firmes, aqueles que não se desvencilharam da parte espiritual, que entenderam que nós precisamos da tecnologia, nós precisamos de tudo isso que está ao nosso redor, que nos serve, inclusive essa live, né, é proporcionada pela tecnologia que chegou nesse nível. Então, nós temos sim que aproveitar. Porém, nós não podemos nos esquecer da parte espiritual. Nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Então, para muitas pessoas que sentem que não existe o espiritual, Jesus está sempre conosco. Aqueles que se perderam no caminho, lembre-se, Jesus caminha conosco e ele estará conosco até o final dos tempos. Já quantos 1000 anos já se passaram, né, com que Jesus esteve aqui conosco? E tantas coisas ele nos falou. E tantas coisas nós esquecemos. Ele disse que nós viveríamos esse momento turbulento. De alguma forma, nós já sabíamos. Ele, nas suas passagens, ele nunca disse que seria algo fácil. E nós estamos nessa hora. Nós estamos nesse momento da transição. E o que nós gostaríamos nesse momento? De que fosse flores, de que fosse tudo maravilhoso? É claro que não, e Jesus, inclusive, nos alertou sobre isso. Talvez a gente não queira nem seguir as coisas que Jesus disse. Por quê? Porque muitas pessoas pensam assim: meu Deus, se eu for um discípulo de Jesus, eu vou ter que passar por tudo aquilo que os seus discípulos passaram, que os seus seguidores passaram. Porque nós sabemos dos mártires, dos cristãos que morreram porque
eram cristãos, porque tiveram a coragem de se assumir cristãos. E eles, sim, de fato, eles cumpriram aquilo que Jesus pediu. Eles entenderam que eles deveriam deixar tudo para trás, que eles deveriam se conectar ao Pai, que eles deveriam amar, como diz aqui no tema de hoje. E os mártires de Jesus, os mártires do cristianismo, eles entenderam isso. E mesmo que eles estivessem passando por dores, por sofrimento, por injustiças, eles entenderam. Eles seguiram o Mestre Jesus. O Mestre Jesus passou por tudo isso e eles também passaram. E algumas pessoas se amedrontam com isso, porque nós todos estamos preparados para seguir Jesus. Nós todos sabemos o que ele quis dizer quando ele disse: amai os inimigos, perdoai 1000 vezes, oferecer a face. Isso talvez para os orgulhosos, para os vaidosos, é uma verdadeira afronta. Nós tivemos também, não precisa voltar tanto à época de Jesus, os ícones, né, da bondade, do sacrifício, da renúncia. Nós temos N nomes que nós podemos utilizar como uma referência, porque Jesus, para muitas pessoas, Jesus está muito distante. Nós aqui que sentimos essa energia, nós que estamos sempre envolvidos pela espiritualidade, a gente consegue saber que Jesus está perto de nós. Jesus, na verdade, nunca partiu. Quando as pessoas falam, Jesus voltará, Jesus nunca foi embora. Então, esse sentimento da presença de Jesus perto de nós nos faz bem, mas não são todas as pessoas que conseguem sentir ou entender. Então, a gente pode lembrar esses espíritos grandiosos que passaram por aqui mais recentemente, como Chico Xavier, como ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, como tivemos Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, quantos exemplos que nós tivemos da aplicação desse ensinamento de Jesus, que é amar ao vosso próximo. Nós temos que, meus amigos, entender que nós temos que despertar o quanto antes. Se nós estamos nesse momento turbulento de transição, a hora de despertar é agora. Nós passamos agora, graças a Deus, aí nós estamos começando a voltar para um novo normal. Nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, momentos turbulentos, porém, eles foram essenciais para a busca dos valores eternos, para que a gente pudesse enxergar que, na verdade, o que vale é somente aquilo que nós podemos levar daqui. O que vale é o sentimento, o que vale é a caridade, é o amor. Nós vimos que não adiantava ter dinheiro, porque a gente não podia sair de casa. Não adiantava ter dinheiro, porque eu não podia viajar. Quantas pessoas, né, que não viajaram? 2 anos praticamente que a gente não pôde viajar. Então, a gente começou a dar valor para coisas mais essenciais. E, na verdade, a gente conseguiu perceber que nós precisamos de muito pouco. Se nós refletirmos o que a gente tem hoje, sentar, olhar para o que você tem ao seu redor, e tudo que você passou agora nessa época de pandemia, você vai conseguir verificar que nós precisamos de muito, muito, muito pouco. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que eu acho que serve para os dias atuais, que é: inquieto estará o coração humano enquanto não repousar em Deus. A gente sabe que as pessoas passam por momentos de angústia, de ansiedade, querem viver o amanhã, esquecendo do hoje, ou muitas vezes presas ao passado, e estão inquietos. Por quê? Justamente como o Santo Agostinho disse, enquanto não repousar em Deus. Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente de fato acredita que Deus é por todos nós, de que Deus é justiça, é bondade, é amor,
certamente, não que a gente não vá passar por problemas, muito pelo contrário, mas certamente nós temos um suporte. Nós não nos perdemos, porque nós estamos firmes naquele suporte. Então, não podemos deixar que nada ocupe o nosso coração, nada ocupe o lugar que é de Deus. Nada pode ocupar o lugar no nosso coração, no lugar que temos que ter o amor. A ocupação do coração, muitas vezes, é com coisas materiais, com apego a pessoas, mas não com amor, mas sim com paixão, com ciúmes, e muitas vezes confundidas com amor, que na verdade não é. Então, nós temos que imaginar o nosso coração. E o nosso coração tem um lugarzinho para cada um. A gente não fala que tem o amor da mãe, o amor do filho, o amor de Deus, que deve ser o acima de tudo, o amor, né, o nosso amor próprio. Então, o nosso coração ele é preenchido por vários tipos de amor, né, que aumentam de intensidade. Porém, nós não podemos deixar o vazio, nós não podemos deixar o espaço. E se nós não preenchermos com cada um, com a sua função ali dentro do nosso coração, nós damos espaços para as iniquidades. Jesus também disse, diante de tanta iniquidade, a caridade haveria de esfriar. Graças a Deus, a gente pode ver, inclusive no centro aí, que eu observo bastante as atividades do Centro do Leal, que as pessoas, elas não esqueceram da caridade, muito pelo contrário, que nesses momentos as pessoas ajudaram, as pessoas trabalharam, se preocuparam com o próximo, com o vizinho, com o idoso, com as crianças, então houve aquela preocupação, aquelas pessoas que se juntaram para conseguir cestas básicas, alimento, e, enfim, esse trabalho que o Leal faz maravilhoso. E eu tenho certeza que os recursos vieram, ou seja, a caridade não se esfriou, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes, quando a gente está tem uma calamidade, né, como por exemplo agora teve a pandemia, as pessoas se sensibilizam. Nós não podemos deixar isso se apagar, como Jesus disse, porque existem tantas iniquidades, a caridade pode sim esfriar, mas cabe a nós não deixar isso acontecer, não podemos deixar a caridade, porque, na verdade, a caridade é o quê? É o amor em ação. Se nós estamos falando sobre amar, a caridade é essencial, porque quando a gente faz caridade, a gente faz para alguém, por alguém. Então, que as ruindades, que as maldades, que as iniquidades não deixem apagar em nosso coração o espaço, né? Primeiro, tirar o espaço que é de Deus, tirar o espaço que é do amor ao próximo, do amor aos nossos entes queridos, que as vicissitudes, que as maldades não interfiram aqui no espacinho no nosso coração. É preciso, meus irmãos, amar mais do que nunca, porque nós não somos mais espíritos ignorantes. Nós estamos aqui já com uma bagagem, e esses conhecimentos que nós temos, eles devem ser utilizados para alguma coisa. Nós temos que amar, quando Jesus pede para amarmos os nossos inimigos, nós temos que amar, na verdade, aquilo que o mundo acha que é impossível amar. Jesus, ele enfatizou, né, para que nós devemos amar os nossos inimigos, porém, nós sabemos das dificuldades, porque estar aqui no planeta Terra envolto nessas energias um pouco pesadas, muitas vezes a gente não consegue absorver, entender o que Jesus quis dizer com isso. Primeiro, ele diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos. Só que esse próximo, ele não disse se é o próximo que é o nosso amigo, se é o próximo que é o nosso inimigo. Ele disse simplesmente que devemos amar assim como ele amou. Como eu disse, né, nós não devemos preencher o nosso coração com o amor que não é amor, não podemos preencher o nosso coração com as ilusões do mundo, porque o mundo ele tem portas abertas, escancaradas para todas as iniquidades possíveis.
Então, se nós não nos mantermos vigilantes, se nós não nos mantermos conectados com o plano maior, como a gente vive nesse planeta ainda de provas e expiações, a gente corre o grande risco de não cumprir aquilo que viemos cumprir aqui no planeta. Ninguém veio aqui a passeio. É claro que nós podemos nos divertir, nós podemos passear, nós temos que trabalhar, nós não podemos viver ociosos, porém, nós não podemos nos esquecer que nós temos algo a cumprir. Nós temos que sempre lembrar que quando nós reencarnamos, uma equipe espiritual, né, multidisciplinar, se reuniu para definir o que a gente ia ter que fazer aqui. E será que nós estamos cumprindo? Temos que refletir. Será que o meu mentor, quando você vai dormir, ou quando você acorda, que você conversa com o seu mentor, você já perguntou para ele, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou andando no caminho certo, que é aquilo que foi planejado no plano espiritual? Muitas vezes a gente cria necessidades que nós não temos. Nós criamos à nossa volta uma estrutura que nós não precisamos, porque existe a vaidade, existe o orgulho, existe o egoísmo, a inveja. A gente olha para o que o outro tem e fala, eu também quero, e a gente começa a criar necessidades que nós não precisamos. O amor, que foi eu acredito que foi a essência de Jesus, se nós sempre pensarmos todos os dias, né, naquele amor grandioso de Jesus, nós vamos saber que o amor, ele é uma luz que nunca se acaba, nunca. O amor é uma coisa que não se acaba. Aquelas pessoas que falam assim, eu amava essa pessoa, hoje eu não amo, mas não existe, porque o amor não acaba. Se você diz que acabou, é porque não era, na verdade, amor. Jesus, séculos antes de Jesus encarnar aqui na Terra, outros mestres, outros professores aí da vida já haviam ensinado a regra de ouro, né, que é a chamada regra áurea. Os gregos, por exemplo, eles diziam, não façais ao próximo que não desejarias receber dele. Os persas já falavam, fazeis como quereis que vos faças. E os hebreus, o que não quiserdes para vós, não queiras para o próximo. Então, na verdade, o amor, quando a gente fala assim, o amor é complicado, não é tão complicado o amor. Se você fizer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, ou se você não fizer ao outro o que você não gostaria, isso já é o amor. É você ter a empatia, você sempre se colocar no lugar do próximo. Quando você não faz o mal ao próximo como você não gostaria que fizesse com você, você já está amando. Então, a gente fala, é impossível. É impossível amar o inimigo? Não é impossível. Por quê? Basta que nós não façamos a ele o que a gente não gostaria que fizéssemos a nós. Então, não é nada extraordinário você amar o seu inimigo. Quando a gente diz, quando a gente estuda sobre isso, não quer dizer que nós vamos ter que, com o inimigo, mesmo o carinho que a gente vai ter pelo amigo, que a gente vai recebê-lo em nossa casa da mesma maneira que a gente vai receber o amigo. Porém, a máxima é a mesma, não vou fazer a ele o que eu não quero para mim. Mais 2000 anos se passaram, um pouquinho mais de 2000 anos, e a gente talvez não tenha compreendido tão bem o que Jesus quis dizer quando ele disse que devemos amar os nossos inimigos e amar-vos uns aos outros, como ele amou. Desculpa. Nós falamos com muito orgulho que nós somos cristãos, né? Eu sou cristão, mas o que seria ser cristão? Vamos pensar. Cristão é porque eu aceito Jesus, cristão porque eu estudo as passagens de Jesus, porque eu amo Jesus. Ser cristão é vivenciar o evangelho de Cristo. Ser cristão é assim como fizeram os mártires, é assim como fizeram esses espíritos iluminados que aqui passaram, que nós conhecemos. Isso é ser cristão. Então, muitos de nós, né? Eu sou cristão,
mas eu vivo a falar mal do meu vizinho, eu saio da minha casa já, arrumo briga no trânsito. Então, se eu estou fazendo com o outro o que eu não quero para mim, se eu não estou amando, eu não sei, será que eu já posso dizer que eu sou cristã? A gente até pode, é claro, mas nós temos que, de fato, vivenciar o Cristo. Nós temos que colocar em práticas os seus ensinamentos para que a gente possa, de fato, dizer, eu sou cristã. E será que você está pronto para os sacrifícios que os mártires passaram? Será que você está pronto para, como aquele jovem que Jesus disse, larga tudo e me segue, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga? Será que nós estamos prontos para isso? Então, vamos pensar se nós somos verdadeiros cristãos. Podemos, é claro, acreditamos que ele é o nosso mestre maior, que ele é o governador da terra, porém, precisamos segui-lo, sim, praticando tudo o que ele nos ensinou. Jesus, quando veio, ele deu uma ideia de Deus diferente do que existia. Ele disse que Deus era um pai amoroso, ele disse que Deus não era vingativo, ele disse que Deus não era punitivo. Ele ensinou a perdoar, ele ensinou a amar os inimigos, a sermos humildes e oferecer a outra face. Imagina naquela época como que receberam esses ensinamentos do Mestre Jesus. Desculpa. Como receberam que as pessoas ainda eram ignorantes, era um povo rígido, que tinham mais medo de Deus do que, de fato, amavam a Deus. Então, ele chegou nesse momento e deu uma outra conotação sobre o que é Deus. E, primeiro, que ele chamava de pai. Então, esse termo demonstra um carinho. Então, por isso que, é claro, ele não foi... para muitos poderosos da época, ele não foi aceito e não foi compreendido. Mas hoje já é possível aceitarmos cada palavra, hoje já é possível compreendermos o amor de Deus, basta vermos aí ao nosso redor a justiça, né, a lei do retorno, que é justa. Então, em tudo que nós observamos na nossa vida, nós vamos ver a justiça e a bondade de Deus. O evangelista Mateus, ele descreve o momento em que Jesus sobe ao monte, né, nós temos o Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais lindas que nós temos. Inclusive, Mahatma Gandhi diz, né, que se forem perdidas todas as escrituras daqui do planeta, né, humanas, se restar somente o Sermão da Montanha, nada está perdido, porque Jesus resumiu ali, toda a essência do amor está contido ali no Sermão da Montanha. E o que foi dito, né, que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, né, que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos aqueles que vos perseguem. Se amais somente o que vos amas, que recompensa tereis? Amar aqueles que nos amam é a coisa mais fácil, né, deveria também, porque às vezes a gente acaba sendo ingrato até mesmo com aqueles que nos amam, né? Então, assim, ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos, porque se os publicanos não faziam isso, ou seja, o publicano era uma referência das pessoas que não tinha boa conduta. Então, hoje, a gente para pensar, o que eu estou fazendo de diferente se eu estou amando somente aqueles que me fazem bem? O que eu estou fazendo de diferente se eu estou tratando bem só aqueles que me tratam bem? É como se fosse até mesmo uma troca, né? Para o orgulhoso, para o vaidoso, isso de amar os inimigos está fora de cogitação. Porém, nós sabemos por que Jesus disse isso. Se ele disse isso, é porque é possível. E como eu falei um pouquinho antes, quando você não faz ao outro o que você não quer para você, você já está amando. Então, fazer isso por o inimigo não é tarefa difícil, nós podemos fazer isso. Se nós desejamos alcançar a luz, nós precisamos aprender a amar os inimigos, perdoar as pessoas, desculpar e agir com as pessoas assim como nós gostaríamos que agissem conosco.
se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagine com que imenso amor nós devemos amar aqueles que nos amam, com que imenso amor que nós devemos dedicar àqueles que nos amam. Nós temos que mentalizar tudo aquilo que nos rodeia, né? Os que estão mais próximos, o que trabalham conosco, aqueles que convivem, mesmo que seja onde você mora. É claro que é mais importante, como diz inclusive na prece de São Francisco, que é melhor até nós amarmos do que sermos amados. Porém, quando a gente sabe que nós somos amados, nos faz bem, e nós temos a obrigação de retribuir esse amor. Nós temos a obrigação de sermos gratos. É muito bom e é muito importante que as pessoas saibam que nós nos importamos com ela. É muito importante que, principalmente as pessoas que moram conosco, que estão no nosso âmbito familiar. Aqui em casa nós sempre fazemos o evangelho e eu enfatizo muito isso para as crianças, que passemos pelos problemas que for, nós vamos ficar juntos, porque Deus não erra de endereço, ele não erra de família. Se nós estamos juntos é porque nós devemos ali nos restabelecer, nós devemos nos amar, e esse amor que existe dentro do núcleo familiar, que ele possa ser estendido a toda a humanidade. Então, vamos amar, meus irmãos, sim, a todos, aos inimigos, amigos, familiares, mas um amor especial dedicado àqueles que estão no nosso dia a dia, aqueles que convivem conosco, aqueles que conhecem todos os nossos defeitos, que estão conosco quando a gente acorda de mau humor, quando a gente está com fome, quando a gente está com frio, quando a gente está cansado. Então, esses, em especial, por nós termos ali juntos uma missão, né, de nos reajustarmos, como nós temos ali as nossas provas, as nossas expiações ali todos juntos, nós temos que dedicar, sim, né, um carinho especial, sermos gratos, sermos leais, fiéis, honestos. Temos que nos esforçar, e se dentro da nossa casa a gente perceber que a gente tem dificuldade de amar alguém, de fato entregar o coração a uma pessoa, essa é a pessoa especial que nós temos que nos dedicar. Então, meus irmãos, vamos refletir na nossa vida, nos ensinamentos de Jesus, que nos pediu para amar assim como ele nos amou. Então, olha que coisa maravilhosa. Pensa como ele nos amou, e nós temos que passar isso para as outras pessoas, seja no nosso âmbito familiar, no nosso serviço, em todos os lugares. Não vamos fazer distinção de lugar que eu vou ser boa ou que eu não vou ser boa. Ah, mas ele vai me tirar de bobo. Não importa, podemos ser bobo, mas vamos amar. Para aquela pessoa nós somos assim, mas a nossa intenção, só nós e Deus é que sabemos de fato. O que vai no nosso coração, somente Deus sabe. Tenha uma excelente noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. Maria, não vejo a hora de retornar aí para o centro, tá? E eu espero que a gente tenha, né, falado um pouquinho sobre aí os ensinamentos do Mestre Jesus, mas o principal, meus irmãos, é colocarmos em prática, porque não adianta a gente falar do Evangelho e não praticar, não colocar em prática, principalmente com aqueles que estão ao nosso lado. Bom, da minha parte, então eu encerro por aqui, agradeço a Maria, agradeço a todos pela paciência, e que em breve possamos estar todos juntos novamente lá no Leal, que é um centro maravilhoso, que eu amo de paixão. Fiquem todos com Deus, e até uma próxima oportunidade.